bom dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Estamos novamente aqui numa transmissão abençoada por Deus nesse dia que se inicia e peço a vocês para prestarem muita atenção a essa pregação abençoada por Deus, porque nela contém conteúdo muito importante, muito valoroso e para nós estarmos aí refletindo acerca desse assunto. E hoje eu irei falar sobre a idolatria, que Deus realmente não aprova. Aí eu peço a vocês para prestarem bastante atenção para podermos assim uns aprender com os outros, né? A cada dia que nós passamos aqui diariamente, cada palavra, cada frase, cada concerto que nós fazemos com Deus é muito importante, porque Deus está assim analisando, né, todos nós de uma forma, de um todo, né? Para podermos ter a aprovação dele, nós temos que estar sendo aprovados mediante seus princípios. E antes de tudo, peço a vocês para compartilhar esse vídeo, para poder estar se inscrevendo no canal, deem um like, ative o sininho de notificações e levem para outras pessoas essa mensagem também, compartilhando este vídeo, que é muito importante que nós façamos propaganda, né, das coisas que Deus tem de bom para nós. Nós devemos estar o tempo todo fazendo isso para agradar ao nosso Deus, porque Ele nos dá tudo com amor, com muita benignidade, com muita misericórdia. Então devemos também agradá-lo e fazermos a sua vontade de forma honrosa, né? E peço a vocês agora neste momento para, por favor, encurvarem suas cabeças e fazermos a nossa oração do Pai Nosso, para Deus estar abençoando todo o nosso dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, nossas dívidas. Perdoa todos que nós temos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o poder, as honras e as glórias lá nos céus e aqui embaixo na terra, em nome de Jesus. Amém. E agora trago para vocês esse texto abençoado, que eu preparei com muito carinho, muita dedicação, que é a respeito do castigo da idolatria. Esse é o tema. Deuteronômio 17, do 1 até o 7. O castigo da idolatria. Leiamos. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, traspassando, o seu concerto, que for servir outros deuses, se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado, e ao ouvires então bem o inquirirás, e eis que sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este mal feito às tuas portas. Sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Então aqui, este texto foi bem claro, a respeito do que Deus pensa sobre a idolatria a outros deuses, a qualquer coisa que exista, ou seja, sol, lua, tem muita gente que idolatra na natureza, tem muita gente que idolatra alguém de sua família, cantor, alguém que a pessoa acha de idolatrar, ou seja, isso é abominável diante de Deus. E aqui diz bem claro que naquele tempo, nos séculos atrás, nos nossos antepassados, foram punidos sendo apedrejados. Então vocês vejam que é uma coisa muito séria, muito grave, e nós temos que prestar atenção nisso. Não devemos estar aí fazendo esse tipo de ato, ou seja, adorar e idolatrar somente a um só Deus, que é o nosso Deus e Criador que está nos céus. Não podemos adorar e idolatrar nada mais. Nenhum parente, nenhum cantor famoso, nada nem ninguém, nem imagens. Por quê? Porque são coisas
inanimadas, e mesmo que sejam coisas vivas, ou seja, como pessoas, não podemos. Por quê? Nenhum deles tem o poder para fazer nada por nós, absolutamente nada. Nós temos que entender que o único que entra com providências em nossa vida e que pode fazer algo, algum mover poderoso em nossas vidas e transformar a nossa vida, realizar o milagre, é somente nosso Deus e Criador. Então, dessa forma, temos que adorar e idolatrar somente a um só Deus. Não existe outro Deus além dele, o nosso Criador que está nos céus, entronizado no seu trono. Então, prestemos bastante atenção nisso, para podermos assim fazer uma reflexão sobre este tema. Porque hoje em dia vocês podem observar que aí no mundo afora, várias pessoas idolatram coisas, objetos, imagens, outros deuses, e isso é abominável diante de Deus. E todas as pessoas que fazem isso vão pagar um preço bem alto. Não importa quanto tempo leve, porque todos nós seremos cobrados pelo que fazemos de bem e de mal. E se está na palavra de Deus, o livro sagrado que é a Bíblia, que não devemos adorar nenhum tipo de coisa que não seja Deus, então nós devemos acatar este mandamento, porque isso é uma ordem, é um mandamento de Deus para nós, enquanto servos deles e cristãos, e para todos. Só que muitas pessoas transgridem esse mandamento e fazem justamente essa idolatria a coisas e pessoas e imagens que infelizmente não podem fazer. Estão transgredindo, estão violando um dos mandamentos maiores do Senhor. Então vamos ter muito cuidado com isso, porque Deus nos cobrará. Nos cobrará. Não podemos prestar nenhum tipo de homenagem e idolatria a nada. Imagem, cantores famosos, pessoas de nossa família, idolatrar marido, esposa, filhos, nada. Algum ser inanimado, ou seja, objetos de madeira, animais, porque tem pessoas que idolatram até seus animaizinhos de estimação. Então tenhamos atenção com isso, muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela está aqui para iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Então temos que aprender todos os dias, diariamente, com a palavra do Senhor, a seguir os seus mandamentos, seus princípios. Ele deixou para serem seguidos. E a gente, se violarmos qualquer desses mandamentos, estaremos transgredindo as leis do Senhor. E seremos alvos de uma cobrança vinda dos céus, ou seja, do Senhor Jesus. Então tenhamos muito cuidado com isso. Por quê? Nós temos que ter a consciência que o único a ser adorado é o nosso Deus que está nos céus. É o único que nos criou a sua imagem, que nos fez a sua imagem. Então tenhamos bastante cuidado com isso, porque Deus nos cobrará com certeza se transgredirmos esse mandamento. É um mandamento tão sério que lá no tempo dos nossos antepassados, eles eram apedrejados até a morte. Por quê? Porque era uma violação gravíssima, e ainda hoje ainda é. Só que muitas pessoas não levam a sério, não estão nem aí. Aí fazem isso de forma assim, como se fosse uma coisa natural, mas não é. Porque abrindo a Bíblia, você encontra de cara o texto que condena tais práticas. E isso daqui é um recado, é um mandamento de Deus para nós enquanto servos dele e cristãos, e temos que prestar obediência ao nosso Deus, para podermos assim agradá-lo, para podermos assim ter o seu favor, porque Deus nos concede a nossa vida ainda pela graça, porque nada merecemos. Então, se Ele tem misericórdia de nós e nos ama como um pai ama um filho, devemos prestar obediência a Ele o tempo inteiro de nossas vidas aqui pela terra, porque isso aqui é uma passagem rápida. Então, vamos nos preparar de forma honrosa perante a Deus. Sejamos fiéis para que possamos alcançar assim o favor do nosso poderoso Deus e alcançarmos a nossa salvação e a sua benevolência. Mas isso depende da atitude que nós tomamos, do que praticamos, do que nós falamos, pensamos e como agimos. E Deus está lá de cima nos céus, observando a todos nós. Então tenhamos muito cuidado com isso.
É muito importante prestarmos atenção nesse grande mandamento: idolatria somente a Deus, o nosso Criador, a nada mais. Nem pessoas, nem objetos inanimados, nem animais, nada, somente a um Deus. Nem outros deuses podemos adorar, que são deuses falsos, pagãos, e todos nós estamos carecas, né? Desculpa a expressão, mas é essa, de saber disso, né? Então, agora eu peço a vocês que tenham um excelente dia. Peço a Deus que abençoe a sua casa, a sua vida. Peço também que se inscrevam no canal, deem um like, ative o sininho de notificações e envie esta mensagem para outras pessoas, essa pregação abençoada, porque eu estou aqui todos os dias com um propósito: levar a palavra do Senhor para as pessoas, ajudar pessoas que precisam de uma ajuda espiritual. Isso é muito importante. É um chamado que Deus me deu e eu estou cumprindo esse chamado, porque nós temos que prestar obediência a um só Deus, que é o nosso Deus Criador, que fez a gente à sua imagem. Então, isso é muito importante. Nós obedecemos a esse Deus maravilhoso que nos ama de coração. Não é verdade? Porque Jesus te ama e eu também. Fiquem com Deus, que Deus abençoe sua casa, sua vida. E não se esqueça, prestar adoração somente a Deus, o nosso Criador. Fiquem com Deus, que Deus abençoe sua vida.